Olá pessoal, então hoje nós vamos falar sobre o que? Magia divina, né? O que é essa terapia da magia divina? O que é essa técnica, né? Para que ela serve? Como é que ela surgiu aqui para nós no meio material, né? Quem foi que trouxe essa terapia, né? Então todas essas informações eu vou passar para vocês agora neste vídeo, ok pessoal? A magia divina é um projeto, né, de um grupo de mestres ascensionados, tá? Então esses mestres ascensionados, a pedido, né, de, digamos assim, de divindades, né, muito acima deles, né, criaram um projeto de trazer aqui para o meio material um conhecimento, né, dentro da linha da magia divina que já tinha sido, digamos assim, esquecido pela humanidade, né? A magia divina era muito utilizada aqui em épocas muito remotas da humanidade, digamos assim, na época da Lemúria, na época da Atlântida, né, onde as pessoas estavam, digamos assim, mais conectadas com a espiritualidade. Mas depois todo esse conhecimento se perdeu e agora, né, a pedido do Altíssimo, digamos assim, um mestre ascensionado encarnou aqui, né? Um mestre de magia encarnou aqui para passar para nós todo esse conhecimento, né? Que é regido, né? Por uma escola espiritual, né? Um colégio de magia espiritual, onde, digamos assim, milhares de magos auxiliam, né, aqueles que se formam nesses graus de magia aqui no plano terreno, tá? Mas para que serve a magia divina e o que é essa terapia, tá? Então a magia divina, ela veio a nós, digamos assim, separada em diversos graus, né? Cada grau de magia é como se fosse uma imersão, né, de contato com esses poderes espirituais, né, poderes magísticos que a gente chama, né, onde o aluno que vai se formar nessa, digamos assim, nessa técnica, se conecta com esse poder divino e, digamos assim, isso é um acelerador evolutivo para ele e um auxiliar para ele também para resolver diversos problemas daqui da vida, digamos assim, cotidiana, tá? Então a magia divina ela serve para tudo, desde para fazer um trabalho de cura, né, vibracional, energética, até para fazer limpezas espirituais, desobsessões, até abrir caminhos que estão trancados, trazer prosperidade e soluções também para problemas nossos humanos aqui, certo? Então quem encarnou aqui no plano material para receber todo esse conhecimento da espiritualidade foi um médium muito famoso brasileiro chamado Rubens Saraceni, né? Ele encarnou aqui e psicografou mais de 100 livros, né? Então, um médium psicógrafo que canalizou todo esse conhecimento para nós, né? Esses livros que ele canalizou, né, contam a história dos mentores espirituais dele, né? Muitos desses livros são romances espíritas, tá? E alguns desses livros também são livros técnicos que falam sobre essa técnica da magia divina e, digamos assim, nos dá um embasamento técnico e teórico de por que a magia divina é tão poderosa, de onde ela vem, quem sustenta as suas vibrações e tudo mais, tá? Quem começa a estudar magia divina, pelo primeiro grau, que é o grau que, digamos assim, que de acesso a todo esse conhecimento, tá? A magia divina ela é dividida por graus, são mais de 20 graus de magia, e o primeiro grau de magia é a magia das 7 chamas sagradas, também conhecido como magia do fogo, tá? E neste grau de magia, né, o aluno ou o futuro mago vai estudar sobre as diversas manifestações de Deus através de seus tronos divinos, tá? Então é como se Deus tivesse no seu infinito poder se separado em 7 forças fundamentais. Cada uma dessas 7 forças é um trono divino, tá? O trono da fé, o trono do amor, o trono do conhecimento, o trono da justiça, o trono da lei, o trono da evolução e o trono da geração. E cada um desses tronos tem, digamos assim, um papel dentro da criação, sustenta alguma coisa dentro da criação, tá?
Esses tronos a gente chama na magia também que são os nossos 7 sentidos da vida, certo? Ou seja, todos nós temos o sentido da fé, o sentido do amor, o sentido do conhecimento, né? O sentido da geração, da evolução, da justiça, da lei. Todos esses sentidos fazem parte da nossa vida, tá? E eles são, digamos assim, pilares de sustentação da nossa vida e da nossa evolução. Tanto é que se a gente tem algum problema, por exemplo, em algum desses sentidos, né, a nossa vida começa a ficar com um problema, a gente adoece, nossos caminhos se trancam, a gente entristece e tudo mais, tá bom? Então, para vocês entenderem que esse primeiro grau de magia, da magia das 7 chamas sagradas, é o estudo da manifestação de Deus através dos seus 7 sentidos primordiais, os 7 tronos divinos, através do seu elemento primordial, que seria o elemento fogo. Tá? Por que elemento primordial, o elemento fogo? Porque o fogo representa a energia das estrelas, né? Então, se não existisse uma estrela no céu para nos iluminar, para nos, digamos assim, nos aquecer, né, a vida não seria possível aqui na nossa vida, em nenhum lugar do universo. Então, esse elemento fogo, que, digamos assim, a nível estelar, ele traz toda a vida para um sistema solar que nem o nosso, tá? Ele é o elemento primordial da vida. Tá? Então, por isso que a magia divina ela começa pelo grau da magia do fogo. Tá? Tudo, digamos assim, na magia é divino, tá? Porque toda a magia ela é divina. Então, as pessoas que começam a estudar a magia têm, digamos assim, também um medo sobre a magia, né? Vamos dizer assim, a palavra magia já causa, digamos assim, um certo desconforto nas pessoas, tá? Por causa de crenças antigas, né? Ou de medo da magia negativa que foi tão difundida aí, digamos assim, nas histórias antigas, tá? Mas quando a gente fala de magia, na magia divina, a gente fala de magia como sinônimo de vibração, tá? Ou seja, tudo que vibra tem magia, né? Eu mesmo posso fazer uma magia para alguém, uma magia positiva, simplesmente mentalizando uma coisa boa para essa pessoa, falar bem de alguém, que essa pessoa é legal, que essa pessoa é maravilhosa, que a gente ama muito essa pessoa, a gente vai mandando uma vibração positiva para essa pessoa, tá? Agora, se a gente começar a falar mal de alguém, pensar mal de alguém, a gente já está mandando uma vibração negativa para essa pessoa, magia negativa. Então, o tempo todo a gente está fazendo magia positiva ou magia negativa, tá? Tanto para nós mesmos quanto para outras pessoas, e não se dá conta disso, tá? E acho que só a magia positiva e magia negativa é feita por grandes magos e tudo mais. Mas não, pessoal. Tudo é magia no cosmos, né? Mas no plano espiritual tudo é magia, né? A história que a gente fala, assim, a lei da atração. A lei da atração nada mais é do que, digamos assim, eu usar minha magia interna, minha magia pessoal para ficar, digamos assim, atrator, acreditar no meu potencial, atrair coisas boas, mudar o meu campo vibracional para acreditar que tudo vai dar certo, tudo vai se realizar, acreditar que se eu estudar eu consigo, se eu, digamos assim, começar um projeto ele vai dar certo, então tudo isso aí é magia também, tá? Então a magia do fogo ela é o estudo dessas ondas vibratórias, ou dessa vibração de cada um desses tronos, e a gente aprende isso de forma muito simples e natural, porque isso faz parte da nossa existência, né? Se eu chegar e dizer para vocês que o trono da fé, nós temos esse sentido dentro de nós, né? Que imagine se a gente perder a fé em nós mesmos, né? A gente não levanta mais nem para trabalhar. A gente precisa ter fé de conseguir as coisas, de conquistar as coisas, para a gente poder alcançar todos esses benefícios do nosso trabalho, né? A mesma coisa que, né, digamos assim, o sentido do amor, o trono do amor. Se eu estiver magoado, né, com a vida, porque eu perdi uma pessoa que eu amo, tive uma perda, e aquele sentimento negativo me tomar conta, eu vou ficar deprimido, eu vou ficar depressivo, eu vou ficar triste e as coisas também não vão fluir na minha vida, tá?
Então, para cada sentido desses, né, existe uma correspondência vibratória dentro de nós. Para cada trono divino, existe uma correspondência vibratória dentro de nós. Ou seja, tudo que está no alto também está no baixo, está dentro de nós. Tá? E a magia divina é isso. É uma técnica de cura espiritual, né? Para um momento que eu estou, digamos assim, estou sem autoconfiança, estou amargurado com a vida, minha vida não dá certo, eu estou perturbado espiritualmente, emocionalmente. A gente ativa um campo vibratório através de símbolos que representam essas ondas vibratórias, através de velas coloridas que representam a frequência desses tronos, né? E essa energia vem para nós e cura, e purifica, ilumina e faz as coisas fluírem no nosso caminho, tá? Para vocês terem uma ideia, né? Quando eu comecei a estudar magia divina, isso há 20 anos atrás, né? Eu já tinha uma bagagem, digamos assim, de trabalhar em centro espírita, trabalhar em centro de umbanda, né? Mas essa parte da magia eu não conhecia ainda, né? E eu fiz o curso, foi muito bom para mim, eu tive insights espirituais maravilhosos, projeções astrais com mestres de magia. Comecei a, digamos assim, ter uma série de contatos espirituais com forças, com seres, com entidades desse universo, e para mim foi muito enriquecedor, tá? Mas, como eu falei para vocês, a magia divina não é só uma, digamos assim, uma imersão, ela não é só uma senda onde a gente entra e se transforma, tá? Ela é também uma técnica de atendimentos, né? Onde a gente pode fazer autoatendimentos e pode também atender outras pessoas, certo? E uma coisa impressionante que me aconteceu e que eu acho que me levou a hoje ser um professor dessa terapia, dessa técnica, foi que uma das primeiras coisas que me aconteceu depois que eu terminei meu curso foi que nós tínhamos um grupo de estudo e um desses meus amigos, o pai dele ia sofrer, ia realizar uma cirurgia no coração, né? Então o pai dele ia fazer uma cirurgia no coração e ele disse que ele estava meditando lá com os mentores dele e ele disse que ele recebeu uma voz na cabeça dele, né, dizendo que era para me procurar, né? Aí ele me ligou e disse: olha, meu pai vai fazer uma cirurgia no coração amanhã, se tu puder ajudar, né? E tudo mais. E aí eu pensei assim, pô, é uma oportunidade para mim treinar, né? Pegar esse caso como um treinamento para mim ver se essa terapia dá certo em outras pessoas. Que para mim deu muito certo, mas eu nunca trabalhei isso para ninguém, né? Então eu vou testar essa terapia. Eu disse para ele: bom, eu vou fazer um atendimento aqui e depois a gente vê o que acontece, né? Uma pessoa que eu não conhecia, somente com o nome dela, data de nascimento. Eu criei um espaço mágico de cura na época, não um espaço mágico medicinal, né? Invoquei os tronos divinos ali, os tronos medicinais, e pedi por aquela pessoa que ia estar, que estava num momento, digamos assim, muito difícil da vida dela, né? Na hora eu tive uma visão. Eu já tinha visões desde criança, sempre tive algumas visões, né? Tive uma visão de um caixão. Aí eu pensei assim, pô, se esse cara está no momento dele desencarnar, né? Então que ele vá pela luz, que ele seja encaminhado, que essa alma seja encaminhada, né? Mas se caso tiver como salvar essa pessoa, esse espírito, que a magia divina, os tronos divinos aqui medicinais envolvam todas as pessoas que possam ajudar na cura dessa pessoa, médicos, anestesistas, familiares, todo mundo que está por trás dessa cura, que possa ajudar nessa cura dessa pessoa, né, que seja envolvido e ele possa ser auxiliado. Tudo bem, fiz aqueles pedidos ali, uma meia hora, bem concentrado, senti uma luz muito forte, me senti muito bem, e depois fui fazer minhas coisas. 2 dias depois, esse meu amigo me liga. Eu perguntei: e aí, meu amigo, como é que estão as coisas aí? Como é que está teu pai? Ele disse: pô, vou te dizer uma coisa, meu irmão. Meu pai está muito bem. Eu digo: e como é que foi a cirurgia dele? Ele disse: pô, meu pai não fez cirurgia nenhuma. Eu disse: poxa vida, cara, será que a minha magia divina deu errado? O cara não fez a cirurgia? Eu disse: o que aconteceu? Ele disse: não, no outro dia que eu te liguei, era a cirurgia do meu pai, meu irmão pegou e foi levar ele para o hospital, né? Só que meu irmão estava tão nervoso, que acabou errando de hospital. E quando chegou lá, nesse hospital,
fez um escarcéu lá, teve digamos assim, um desespero lá momentâneo, né? Porque a cirurgia do meu pai não estava marcada, o médico não estava lá e tudo mais, né? Então apareceu um médico do nada lá e, né, preocupado com o que estava acontecendo lá, e disse: não, traz teu pai aqui que nós vamos fazer um exame dele e ver o que ele tem. Descobriram, na verdade, que o pai desse meu amigo, era com uma úlcera no estômago, ele não tinha nada no coração. E se ele fosse fazer a cirurgia no coração, ele realmente ia morrer. Tá? Então essa foi a minha primeira experiência com a magia divina. E eu já, digamos assim, já fiz parte de uma cura de alguém que eu nem conhecia. Tá? Isso me impactou muito, né? E a partir disso comecei a estudar muito essas técnicas, né? Me ajudaram muito, abriram muito meus caminhos, me trouxeram uma transformação, uma conexão maior com meus guias espirituais e tudo mais. Então, estou dando esse depoimento aqui porque realmente é uma terapia que é regida por divindades, por tronos divinos, né? Não uma terapia qualquer, ou seja, algo que foi inventado por alguém aqui encarnado, tá? Não tem nada a ver com isso. Tá? Todas essas técnicas foram passadas por mestres espirituais. Tá? O mestre de magia do Rubens era o mestre Seyman Ramesserie, que dentro da linha da Umbanda ele se manifestava como algum sete espadas. Tá? Então esse mestre de magia que codificou toda a magia e passou para nós aqui todo um conhecimento, digamos assim, não vou dizer nem milenar, acho que um conhecimento que sempre existiu no cosmos, né? Então hoje a humanidade já está pronta para receber tudo isso aí, tá? Como uma jornada de autoconhecimento, de acelerador da nossa evolução e de empoderamento espiritual muito grande. Para quem é terapeuta, por exemplo, e atende pessoas com qualquer terapia, né? Seja terapias, digamos assim, de imposição de mãos, como reiki, mesas radiônicas, constelação familiar e tudo mais, cara, depois que faz o trabalho, o curso da magia divina, cara, muda totalmente a tua vida, porque tu recebe um amparo espiritual muito grande, né? Digamos assim, uma proteção espiritual muito grande, né? Aí toda essa questão, digamos assim, de tu pegar cargas espirituais das pessoas que tu vai atender e tudo mais, com a magia divina, né? Isso tu limpa rapidamente, purifica automaticamente, abre teus caminhos contratados e tudo mais. Então esse problema de, digamos assim, ataques espirituais, isso aí, digamos assim, acalma bastante, certo? Para quem é, por exemplo, espírita, né, e estuda o espiritismo, o contato espiritual mais por um letramento, passes energéticos e tudo mais, a magia divina é um salto quântico, né? Porque Kardec codificou lá o espiritismo, deixou de fora essa parte da magia elemental, né? E Kardec era mais uma linha científica, né? Fez um trabalho incrível, mas a gente já sabe que tudo no universo precisa evoluir, né? E se a espiritualidade agora passou para nós uma nova informação de que a gente precisa trabalhar com essas, digamos assim, terapias vibracionais, usando também elementos materiais, porque chegou o momento para nós receber tudo isso aí, tá? A magia divina também, ela combina muito com quem, digamos assim, é médium dentro da linha da Umbanda, né? A magia divina, na verdade, ela nasceu dentro da linha da Umbanda, né? A gente chama de Umbanda esotérica, né? Um conhecimento que foi passado dentro dessa linha, digamos, de pensamento, dessa religião da Umbanda, mas que é um trabalho paralelo, que todo mundo pode estudar sem seguir religião nenhuma. A magia divina é um trabalho de libertação. Tu recebe a técnica, recebe iniciações de conexão com o teu mestre de magia pessoal, recebe limpeza dos karmas das vidas passadas. Nossa, é tanta coisa boa que tem nesse curso que eu, né, ficaria horas aqui falando. Mas digamos assim, esse ritual da limpeza kármica das 7 vidas passadas nossa, né, é uma das coisas, eu acho, que vale o curso inteiro, porque é um trabalho de cura espiritual muito grande, né? A gente sabe que a gente nasce aqui e tem, digamos assim, o
rabo preso lá atrás. A gente vem com, digamos assim, dívidas kármicas de coisas que a gente fez, né? É só olhar, digamos assim, as épocas medievais, né? Que a gente já vê. Ou a gente estava invadindo alguém ou sendo invadido por alguém. Então a gente traz ainda muitos traços de karmas antigos que a vida dá oportunidade para a gente, digamos assim, resgatar, né? E a magia divina pensa em tudo isso aí, né? Então a gente é um curso que já faz uma espécie de limpeza desses resgates kármicos e abre um caminho para a gente poder, né, nos ajudar o próximo, né? Para quem, digamos assim, sentindo o coração de trabalhar com essa terapia, tá? Então é um trabalho muito bonito, regido por, digamos assim, mestres ascensionados de grande elevação, tá? Um trabalho de empoderamento espiritual muito grande, né? Eu acho que não tem nem nada assim que chegue próximo de terapias, né? Que a gente possa a falar aqui, né? Que realmente é algo que veio passado pela espiritualidade, algo que veio de cima, né? Um trabalho maravilhoso, onde o médium psicografou uma obra fantástica, tá? Quem tiver alguma dúvida pode procurar aí, Rubem Saraceni, vocês vão encontrar uma série de livros, tá? De romances espirituais, né? De histórias reais das vidas passadas dos guias espirituais e livros técnicos também, de diversas técnicas e terapias, tá? Então é isso que eu queria dizer para você sobre a magia divina, tá? E quem gosta desse tipo de conteúdo, né? Segue a gente aí, né? Se inscreve no nosso canal, que toda semana a gente vai começar a postar vídeo sobre uma série de, digamos assim, conteúdos sobre espiritualidade, terapias, casos de muitas questões ligadas a esse universo aí. Tá bom, pessoal? Um abraço.